dia a todos. Declaro aberta a presente audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 de 2022, destinada a investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. Considerando que todos os membros dessa comissão estão presentes, convoco uma reunião após o reencerramento da presente audiência para novas deliberações. Iniciaremos os trabalhos de hoje com a oitiva do senhor Eduardo Francisco Paranhos. Em seguida, prosseguiremos com a oitiva da senhora Leonilda Varela. Agradeço a presença da testemunha e preciso passar as seguintes informações. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer em dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa, reservado o direito ao silêncio nos casos em que se autoincrimina. Informamos ainda que o depoimento da testemunha constará de gravação de áudio e vídeo nas formas dos artigos 215, 405, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º, caput da Lei 1579 de 1952. E estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. Como a gente já vem adotando, adotou o seu primeiro depoimento, dá um tempo para você se apresentar novamente, fazer as manifestações, se você considerar necessário, senão a gente já pode entrar nas perguntas. Bom, meu nome o senhor já falou, Eduardo Francisco Paranhos, trabalho como motorista na FEMA. Não vou comentar sobre ela, como emociono novamente, como emocionei a primeira vez, então estou à disposição do senhor, viu? Obrigado, Eduardo, agradeço a sua presença. Vou fazer o máximo para colaborar. A gente agradece. Eduardo, a gente teve que fazer essa oitiva de novo porque ao longo do processo da CPI surgiram diversas respostas de requerimentos, diversos documentos, e aí surgiram novos questionamentos, e para deixar tudo claro, eu acho que é importante a gente fazer essa oitiva novamente para tentar entender. A gente queria entender como é que funcionavam as viagens do professor Eduardo. Porque quando a gente recebeu aqui essas documentações, a gente percebeu que a imensa maioria das viagens eram feitas por ele. Tinha viagem para Prudente, tinha viagem para São Paulo, para São Caetano. E aí o que a gente está tentando apurar é se essas viagens estão condizentes com as normas internas da FEMA, com as portarias, para tentar avaliar se tudo foi feito dentro do princípio da legalidade, da moralidade, enfim. Então eu queria entender, novamente, é uma pergunta que eu já fiz para você na primeira, mas para funcionar, como que é o processo interno de solicitação da viagem? Eu sei que chegou ECOM para você, mas eu queria entender como que é essa separação entre o que é adiantamento para você, o que é adiantamento para o Eduardo Vela, se vem tudo junto numa coisa só, se são processos separados, se você puder explicar um pouquinho disso? Sim, senhor. Sim, senhores. Bom, só para iniciar os comentários, talvez eu cite alguma coisa sobre supervisão, só para avisar que hoje eu tenho uma nova supervisora, a Sandra já era aposentada, mas ainda trabalhava, agora ela parou, então hoje eu respondo a uma outra supervisão, certo? Mas lá é assim, nós temos uma agenda, então nessa agenda está anotado tanto as nossas tarefas do dia a dia como as possíveis viagens. E eles fazem um pedido de ECOM. Esse pedido, independente de qual setor que faça, ele encaminha uma cópia para a seção de serviços gerais, que aí a minha supervisora vai falar, ok, eu tenho carro, mas ela não dá o ok sobre a viagem. E aí é o diretor executivo que fala, viagem liberada. Tá? Então, um ECOM, qualquer setor, um professor, um outro funcionário, independente do motivo, precisa de uma viagem, então alguém manda um ECOM para essas duas pessoas, eles disparam. Porque uma responde se autoriza a viagem e a outra responde se tem disponibilidade de motorista e de veículo nesse momento. Tá? E aí, quando eles fazem isso, na grande maioria das vezes, já fica até o ECOM lá para a gente pegar, tá? Tanto para mim quanto para o outro motorista. A gente teve até um terceiro no começo do ano, emprestado, que era da prefeitura, ficou um tempo lá, começo do ano passado, não desse ano, ano passado, tá? E aí esse ECOM, quando a gente pega para viajar, que geralmente a gente pega, ele fica ali junto com a agenda, mas é nessa agenda que está anotado, e nessa agenda eles colocam, quem vai viajar é o motorista A ou é o motorista B, e aí a gente segue o que está ali. Então, mas daí, o que eu quero entender é se são processos distintos, porque, por exemplo, aqui na Câmara, quando a gente vai fazer uma viagem,
O motorista recebe a diária e desculpa, recebe o adiantamento, e nós, desculpa. vereadores, recebemos, Entendi. são processos distintos. Eu não complementei entendeu? a resposta, desculpa. Isso. O senhor perguntou sobre isso também. Já houve momento, mas há muito bom tempo, que essa verba acabava vindo junto. E aí acontecia assim, eu, por exemplo, um dia viajei com uma pessoa e eu parei no Paloma, comi 1,6 kg de comida, preço do Paloma, excedeu o valor da viagem. Como o dinheiro tinha saído para essa pessoa, ela pagou a minha despesa, do bolso dela. Então, a partir daquele momento, faz o seguinte, separa, cada um paga a tua, cada um faz o teu acerto. Então, assim, para mim vem, tá? Houve um momento em que a gente viajava com esse dinheiro. Houve um momento em que a gente viajava com o dinheiro, então eles pegavam o dinheiro, eu vou calcular para você um café da manhã, um almoço, um café da tarde e uma janta. Se for ida e volta, bate e volta. Eu vou calcular isso. Então, antigamente, então, vinha para a gente esses valores somados, tá? Interior, eu acho que era 40 o lanche, capital 50, independente se café da manhã ou café da tarde. Almoço no interior, se eu falar errado é por conta da memória, tá? Mas eu acho que é em torno de R$100 o almoço, 110 a janta interior e capital, ou capitais, se eu for para Curitiba, uma outra capital, capitais, se eu não estiver enganado, são 110 almoço e acho que 180 janta, tá? Não tenho certeza, tá bom? Se eu estou falando aqui de memória. Então aí eles somavam. Então você tem 2 lanches, um almoço, uma janta, e eu vou te dar dinheiro para abastecimento e um estacionamento. Então aí eles juntavam esse montante e me passavam a minha verba. Porque, como eu disse para o senhor, já houve um momento em que alguém assumia tudo isso e ele respondia por todos os passageiros. Então eles começaram a separar. Então eu, como motorista, eu pego o meu e o do veículo. Aí, com o passar do tempo agora, eles depositam esses valores na minha conta, tá? Eles depositam esses valores na minha conta. O combustível eu não pego mais, e não pego mais o pedágio. Antes a gente fazia aquela continha de pedágio, a maioria dos pedágios agora nós somos isentos, a grande maioria, alguns não, né? E aí vinha esses valores para nós. Então pedágio e combustível não vem mais. Então o único dinheiro que a gente pega agora é alimentação e talvez, não, hospedagem eu não pego dinheiro. Hospedagem, não. Peguei uma vez, não, o setor de compras, a Juliana. Eu peguei uma vez, mas me deu um trabalho tremendo, entendeu? Porque como a nossa portaria determinava um valor, eu fui, se eu não me engano, eu estava perto do Parque Antártica. E aí quem disse que com aquele valor eu conseguia um hotel ali? Então eu acabei indo numa outra extremidade, num hotel que era mais em conta, próximo ao Praça da República, que o valor dava. Então nós combinamos e não acontecer mais isso. Nós temos um setor que é responsável por essa hospedagem, então a gente não tem dinheiro de hospedagem, tá? Eu não pego dinheiro de hospedagem. Então, você disse que antigamente acontecia de esse processo vindo. No caso do professor Eduardo Vela, a maior parte das viagens acontecia... Eu com o meu, ele com o dele. Você consegue? A grande maioria. E já aconteceu alguma vez de, por exemplo, serem feito um processo A no nome do Eduardo, para você e para o Eduardo? Para o Eduardo assumir receber toda a despesa? Ultimamente não. Ultimamente não. Mas é o que eu estou falando para o senhor. Já houve uma época em que foi combinado, tá? Já houve uma época que foi combinado, que era dessa forma, e depois mudou. Porque não só a questão da responsabilidade do valor, mas muitas vezes acontecia uma situação diferente, que eu vou explicar para o senhor. Digamos que eu leve, e isso já aconteceu inclusive com outras pessoas e o próprio professor também. Ele está num compromisso e no horário que eu estou com fome eu não tenho dinheiro para comer porque o dinheiro está com ele. Entendeu? O dinheiro está com ele, o evento dele não acaba, e aí muitas vezes pedia dinheiro antes, vai que eu tenho que comer, me dá um tanto aí, me dá um pouco de dinheiro, já aconteceu. Mas então isso é uma coisa que faz muito tempo. Muito tempo. Não tenho lembrança nos últimos tempos. E essas viagens mais longas para São Paulo, para São Caetano, elas só podem acontecer com o motorista ou também acontecia do Eduardo viajar sozinho? Não, já viajou sozinho. Já? E você sabe se tem alguma portaria, alguma regulamentação que discipline isso, sobre, sei lá, até tantos quilômetros pode viajar sozinho, até mais não pode? Não, a única coisa que eu sei de portaria
é que eu acho que acima de 30 quilômetros não pode ninguém sair sem a direção executiva autorizar. Tá, se eu errar a quilometragem, o senhor me desculpe, Não, tá? Mas tudo bem, assim, perfeito. vamos imaginar 30 ou talvez 50, tá? Até 30 minha supervisora pode falar, Tarumã vai, não preciso perguntar para o diretor, eu tenho autonomia para autorizar. Paraguaçu vai. Mas de repente, prudente, ela já não pode, entendeu? Então assim, essa portaria existe, mas não chega na nossa mão. Tá? Porque, só para o senhor entender, como motorista, tanto eu quanto o Josemar, nós não temos uma sala, nós não temos uma mesa, tá certo? Nós não temos um espaço nosso, como em algumas instituições acontece, a prefeitura, por exemplo, tem uma sala de motorista, com café, com água, com mesa, com computador. Nós não temos nada disso. O que a gente tem é o banco ali na porta, que nós dois ficamos sentados, ou a gente fica dentro do carro ou ali fora. Então nós não temos nenhum computador para ter esse acesso de informação. O que a gente corre é na mesa, ver a agenda, ou se alguém falar alguma coisa para a gente. Tá? Mas que eu sei que tem essa questão de que até uma determinada distância, o supervisor de serviços gerais pode autorizar, e de um limite para frente só com a direção executiva. E que já aconteceu dele viajar assim, sem motorista, sim. Isso várias vezes. E já aconteceu de, por exemplo, na outra oitiva, você disse que a história do doutorado tinha sido uma surpresa para você, Sim, você não sabia dessa questão. Você já chegou a levar o Eduardo somente para São Caetano, sem passar por São Paulo? O senhor fez essa pergunta na outra oitiva, e depois eu juro que eu fiquei matutando muito isso daí. Eu me lembro que eu respondi várias vezes não levei, e depois, ao finalzinho da minha fala, até assisti hoje o vídeo de novo para ver, eu falo, não lembro. Isso é uma verdade, isso não é uma mentira, tá? Mas vamos distinguir essa fala. Eu não levei o professor exclusivamente para o doutorado dele, isso eu tenho a certeza absoluta. Agora, se fui para lá, aí eu não sei responder ao senhor se, por exemplo, aconteceu de entrarmos por lá para deixar alguma coisa, ir para o conselho, ou passar por lá, mas assim, exclusivamente, saí, entrei por São Caetano, fomos para o doutorado, não, isso não. Tá? Agora, se entramos por lá, aí são os relatórios. Porque os meus relatórios também, meus relatórios, o acerto de viagem, os pedágios, até porque o Rodoanel, os pedágios do Rodoanel ficam registrados. O que não ficam são esses aqui no começo da Castela. Então, está tudo documentado. Então, Eduardo... Mas exclusivamente para o doutorado, não. É que nos relatórios que foram enviados pela FEMA para essa Comissão Parlamentar de Inquérito, eu me deparei aqui com um relatório que consta no nome de Eduardo Augusto Vela Gonçalves e motorista, local São Paulo. Data da viagem, 18/4/2021. E aí na finalidade da viagem está descrito assim, abre aspas, a fim de participar da reunião da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, nos dias 18 e 19 de abril de 2021. Aí, quando a gente olha aqui para as despesas, a gente vê que foram, tem até a anotação, uma caneta aqui do Divaldo na época, vou mostrar para você um segundo, em que consta, aqui as despesas. E aí eu queria perguntar para você se você se recorda dessa viagem, vou mostrar para você aqui. Eu sou o motorista dessa viagem. Não diz o nome do motorista. Não, porque, veja bem, nós estamos falando de um ano atrás, Eduardo e motorista. Se você quiser folhear aí, lógico, você vai ver que tem as despesas. O relatório o senhor não tem a foto? Esse daqui é o relatório? Não, o relatório do veículo o senhor não tem a foto? Não, eles não enviaram para a gente. Porque assim, o que eu vou explicar para o senhor? No meu, eu assino como requerente. No meu, eu assino como requerente. Então, mas nesse caso aqui, é desses que você falou que vinha junto, né? Que eles lançavam juntos. É o que eu não... Deixa eu ver agora, dia 18, peraí. 18/4. É um ano atrás, basicamente. São Caetano do Sul, 18 e 19. O que chamou a gente é que a viagem consta para São Paulo, mas a descrição consta somente São Caetano, né? Não diz relativo a nenhum. Talvez até por nota de reflexão. Então.
gasolina comum. Estou deixando liga. Automotivo Olímpia Bandeirantes. Automotivo gasolina também. R$ 192 no Olímpia. Não, Vila Olímpia, São Paulo. Gasolina novamente. Verdadeiro Pelva, durante nota, Tem mais, né? não, pela alimentação não condiz com o que eu me alimento. As minhas notas sempre vai ter água com gás, isso é certeza absoluta, que eu evito o refrigerante. Olha, eu não posso responder para o senhor que eu estive aqui. Tá? Então, aqui Eu mostra não posso. que O que a gente poderia fazer, o que eu poderia sugerir para o senhor é o seguinte: de repente a gente facilita essa pesquisa. Nessa data aí, o meu ponto, se ele consta como o meu ponto de horário normal em Assis ou fora. Eu sugiro para o senhor essa... O Marcelo passou para vocês os nossos pontos? eu acho que a gente pediu, mas ainda não chegou. Então, mas eu sugiro para o senhor essa consulta, porque daí aí não tem como te negar nada. Pela nota da alimentação, eu não me lembro de ter esse tipo de alimentação. Tá? Eu sou do rodízio, do espetão, da água com gás. E nessas viagens que você fazia com o Eduardo, alguma vez você chegou a levar mais alguma pessoa com ele? Não. Aqui consta que o veículo era um Corolla. A FEMA tem algum Corolla? Não, o professor Eduardo tem. Tá. Tanto ele, acho que como mais gente da família. Vou organizar aqui. E em relação a essa outra viagem aqui, ó. Essa daqui. Você chegou a participar para valer em janeiro de 2021. Em janeiro de 2021 eu estava de férias. Estava de férias? Eu volto em fevereiro. Mas deixa eu ver, de repente alguém tá. pediu para eu. De repente alguém pediu para eu sair um dia antes das minhas férias. Mas eu. Vou tirar aqui. Mas assim, as minhas férias, o que acontece? Lá na FEMA, tanto o Josemar quanto eu, tá? O que a gente faz? Num período que não tem aula, é quando nós aproveitamos para tirar as férias, porque daí a gente fica à disposição na época do turbilhão, das formaturas e das aulas. Então, ele sai no dia, geralmente o nosso recesso é de 20 a 3, de 20 de dezembro a 2, 3 de janeiro. Então, ele pega um mês antes e emenda, acaba dando 43, 44 dias, e eu começo o recesso, e quando começaria o primeiro dia de trabalho, eu tiro as minhas férias. Também, assim como ele, também faço os meus 43 dias. Esse é o terceiro ano que eu faço em janeiro. Mas deixa eu olhar aqui. Não, só antes que eu esqueça, você disse que tem um outro relatório, é isso? Tem esse relatório de despesas que é assinado? Não, o do veículo. Não, daí tem o relatório do veículo. Que o setor de serviços gerais passou para vocês, de documentação. Entendi. Vocês não têm os relatórios dos Como é que é esse serviços gerais? relatório? Não, o que foi enviado para a gente referente às viagens é isso daí. Porque o setor manda para o Tribunal de Contas. Controle do veículo, quilometragem, que gastou, quem dirigiu. O trecho, entendi. Tem. É isso que você anota, quilometragem, quem estava... Nós fazemos um à mão e eles digitam, e isso aí é entregue. Isso eu tenho a impressão que foi entregue para vocês também.
Não chegou, mas vou Tá, confirmar. mas deixa eu dar uma olhada aqui. Parece cappuccino, não é meu pai. Olha, novamente eu falo para o senhor o seguinte, pelas descrições da nota, se o senhor pegar as minhas notas de viagem, o senhor vai ver que a minha alimentação é geralmente a mesma, tá? Tanto o primeiro lanche cedo como a do almoço, como bastante, mas é geralmente as mesmas coisas, entendeu? Pela descrição da nota, eu tenho a impressão que eu não estava nessas viagens, tá? A única forma de ter uma certeza, porque eu não me lembro de ter feito isso esse ano, ano passado, de ter, volta um dia antes de férias porque alguém precisa que você atenda, não tenho essa lembrança. Mas, se aconteceu algo assim, vai estar lá no ponto também do Marcelo, mas do Recursos Humanos. Mas também não tenho. E esse aqui, que veículo que era novamente? Tá aqui, né? Corolla. Beleza. Olhando essa documentação aqui, o que a gente notou? Existem duas notas fiscais. Pode falar? Vereador, por favor. Eu não estar não quer dizer que outro motorista da FEMA não foi. Sim, tá? perfeito. Porque nós tivemos o Jairo à disposição da FEMA, que era da Prefeitura, e nós tivemos o Josemar à disposição da FEMA. Tá? Esse é 2021, já faz 2 anos e 2 meses praticamente. Não, um ano, né? É 21. É 21, isso. O que eu queria perguntar é que, analisando algumas notas aqui, a gente percebeu que na nota fiscal que o Vela apresentava para... Só perguntar um negócio antes para não deixar perder. O Corolla, a FEMA não tem nenhum Corolla. Não, a FEMA tem um FKP 5722, que é um Cruze branco, Chevrolet Cruze LT, placa FKP 5722. Ela tem um Classic, que fica à disposição do UPA, que é 4324 a placa dele. Tem um Argo, FUT, FUT, 0211, tá? O Argo, se eu errar a placa, e a Spin, que é GCX 6340. E você já chegou a fazer alguma viagem com carro particular, de diretor ou de professor, ou somente com os carros da FEMA? A serviço da FEMA com o carro da FEMA. Tá? Já fora do meu horário de trabalho ou em dias de folga, eu já fiz sim serviço para professores, para funcionários com os carros deles, mas nada que envolva a FEMA. Perfeito. Então, analisando as notas fiscais que o Vela apresentou referente a essas duas viagens que eu te mostrei, a gente percebeu algumas inconsistências. Como, por exemplo, essa nota fiscal aqui que ele apresentou do Atlântica Hotels International Brasil. Você já chegou a ficar nesse hotel? Não. Eu falo para o senhor os hotéis que eu fiquei em São Paulo. Acho que... Gran Corona, o Nobre Downtown, que virou Slaviero Downtown, e acho que uma vez naquele Jaguar, é perto ali do Nobre Downtown, não é Jaguaré, um nome assim. Foram exclusivamente 3 hotéis. A grande maioria das vezes foram o Gran Corona, e agora, de um ano para cá, que a gente começou a ficar no Slaviero, que é bem ao lado do Conselho Estadual. Então, analisando essas notas, primeiro nessa viagem aqui de fevereiro de 2021, a gente percebeu que na nota que o Vela apresentou para a FEMA, no valor aqui, de R$ 374, consta como hóspede, além dele, a senhora Ana Cristina Tiroli Gonçalves, numa suíte luxo Queen. E aí, posteriormente, nessa outra nota referente à viagem que aconteceu entre o dia 18 e 19 de março de 2021, foi também nesse mesmo hotel, e a gente percebe que na descrição da nota, além do hóspede Eduardo Augusto Gonçalves, foram hospedados a senhora Ana Cristina Gonçalves e Guilherme Tiroli Gonçalves.
A minha pergunta é, você já chegou a viajar com alguma dessas pessoas? Pela FEMA, não. Pela FEMA não. Não, de forma alguma, com veículo da FEMA, não. Perfeito. E você sabe se existe alguma previsão dentro da FEMA para viajar acompanhante, alguma coisa assim? Isso acontece em outros casos? Você sabe citar algum? Nunca veio. Perfeito. E vocês chegaram alguma vez a se hospedar em São Caetano? Não. Comer sim, muitas vezes, mas hospedar não. Acho que é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Deixa eu conferir aqui. Em relação às viagens para Prudente, vocês faziam essas viagens com frequência? Como é que funcionava essa tramitação, né, das viagens para Prudente? Onde que vocês iam lá? Como é que funcionava? Eu já fiz várias viagens para Prudente, mas eu não tenho lembranças com o professor, já que o senhor deixou claro para mim numa outra oitiva que quando faz a pergunta referente a ele. Puxando de memória não tem. De documento sim, muitas vezes, ou documento, ou pessoa, ou aeroporto. Tá? Talvez tenha levado ele para o aeroporto, mas acho que também não lá. Acho que se eu levei para Londrina. É que constam diversas viagens para Prudente, aqui, ó, adiantamento de verba de viagem para Presidente Prudente para participar de reunião com o presidente do conselho, Arildo, Eduardo e tal. E tinha uma recorrência. Então, nessas viagens, você não estava? Não tenho lembrança, vereador. Não tenho lembrança. Pode ser que tenha feito alguma vez de levar, acho difícil. Mas aí, novamente, eu volto a reforçar para o senhor o seguinte. Pode pegar o relatório do veículo. Se o senhor pediu o relatório do veículo... Eu conferi aqui, a gente recebeu esses relatórios do Recebeu? veículo. Esse dia o senhor tem aí, por gentileza? Pudemos averiguar aqui, através da documentação que foi enviada pela FEMA, que essas viagens a Prudente não eram realizadas na presença do motorista Eduardo Paranhos, portanto dispensa maiores esclarecimentos. Tem mais alguma colocação? Eu acho que tudo foi devidamente esclarecido, sem mais nenhuma pergunta. Não havendo mais perguntas à testemunha, declaro encerrada a oitiva do senhor Eduardo Paranhos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Valeu, Eduardo.